Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e dando continuidade a essa série de problemas para vocês estudarem em casa, dessa vez a gente vai resolver um problema da Olimpíada Brasileira de Física de 2019. O problema é esse aqui, ó, onde eu tenho um plano inclinado e nesse plano inclinado eu estou puxando essa massa por meio dessas duas polias aqui. O problema pede que eu determine a aceleração da caixa quando a intensidade da força aplicada for de 10 newtons. Então eu quero saber a aceleração dessa caixa aqui. Para fazer isso, o primeiro passo é identificar as forças aqui do meu problema. Então eu vou ter a força que a superfície do plano inclinado aplica aqui na caixa, que é a força normal. Eu vou ter aqui o peso da caixa e eu vou ter essa minha força F aqui puxando. O problema fala para a gente que a gente deve assumir que as cordas e as polias são ideais. O que é que isso significa? Isso significa que essa força aqui ela é transmitida igualmente ao longo da corda. Então, eu vou ter aqui ó, a minha força, que no caso eu posso até renomear ela aqui chamando de tração. Lembrando que ela vai ser essa mesma força aqui que eu apliquei. E eu distribuo ela ao longo da corda. Então eu tenho aqui a força puxando aqui a corda. Eu vou ter essa mesma força aqui desse lado. Desse outro aqui, ó, já que fez uma curva aqui. Eu vou ter ela aqui. Então, como vocês podem ver, eu desenhei aqui a força distribuída ao longo da corda. Notem que eu tenho duas polias. Eu tenho uma polia fixa e uma polia móvel. Em outro vídeo eu já falei para vocês qual é o papel desses tipos de polias. Tá? As polias fixas, elas modificam a direção da força. Já as polias móveis, elas me permitem mudar a intensidade da força que atua ali no objeto. Por quê? Se vocês notarem aqui, ó, como essa corda ela faz uma curva e eu acabo tendo essas duas forças aqui apontando para esse lado, eu vou ter aqui, para que esse sistema ele continue em equilíbrio, uma força aqui igual a 2T. E aí, se eu aplico uma força nesse sentido e esse meu sistema aqui ele está tracionado, então essa minha caixa aqui, ela sofre também uma força de 2T nessa direção. Isso tudo levando em consideração que eu não tenho atrito, ó, que o meu problema ele é sem atrito. Já desenhei as forças, só tenho que tomar cuidado o seguinte. Eu também já falei para vocês em outros vídeos que quando eu tenho um plano inclinado, eu sei que o movimento é ao longo do plano, então não adianta trabalhar com essa força-peso dessa forma. Eu acabo tendo que decompor ela na direção X e na direção Y, lembrando que o peso com o PY, eles vão formar um ângulo igualzinho ao ângulo do plano inclinado. Agora eu vou para o próximo passo, que é verificar se no problema há aceleração ou é uma situação de equilíbrio. Como eu vi aí, ele quer saber a aceleração, então eu tenho aqui um problema envolvendo aceleração. Quando eu tenho um problema envolvendo aceleração, eu continuo esse segundo passo, só que agora eu vou identificar uma provável direção para o movimento e adotar um sentido positivo e negativo. O problema ele falou que a caixa ela se move para cima. Então eu vou adotar aqui o sentido positivo subindo e tudo que tiver ao contrário eu vou considerar negativo. Então vamos lá. Já foi o primeiro passo, que foi identificar as forças, e o segundo passo, que a gente identificou o sentido do movimento, já que não estava em equilíbrio. Vamos para o terceiro passo, que agora é aplicar a segunda lei de Newton no sistema. Aplicando a segunda lei, que a gente sabe que pode ser escrita na forma força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu vou aqui identificar as forças, ó, que influenciam na direção do movimento. E aí eu tenho na caixa, que é o que me interessa, já que eu quero a aceleração dela, eu tenho aqui esse 2T apontando nessa direção, ou seja, puxando a caixa para cima, e eu tenho o P de X atrapalhando. Ó. Essa normal e esse P de Y, eles não entram no problema. Por quê? Porque essa força PY e normal, elas estão aqui só para equilibrar a caixa, para que ela não se mova nessa direção aqui. Ó. Ela se mova apenas no sentido do plano inclinado. Eu já apliquei aqui a segunda lei, isso aqui é a minha força resultante, né, escrita na forma da soma das forças. Considerei aqui quem era positivo e quem era negativo, quem estava atrapalhando como negativo, que foi o meu Px. Eu sei que essa minha tração, desde o início,
ela é essa mesma força que eu apliquei, que foi distribuída ao longo da corda. Então, esse F aqui é o meu T. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou reescrever esse meu P de X na forma mg seno θ. Tem um outro vídeo aí na descrição onde eu mostro como é que a gente decompõe a força-peso, mas lembrando rapidinho, eu tenho aqui uma componente nessa direção, que é o PY, e essa outra que é o PX. Para determinar essa que está colada com um ângulo, eu utilizo o cosseno, eu faço P cosseno. Já essa outra, ó, eu utilizo o seno. Então, por isso que eu utilizei aqui, para calcular o PX, o peso vezes o seno desse ângulo. Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade. Vou usar o fato que eu falei para vocês, que o F é igual ao T. Então, eu coloquei aqui. E agora é só substituir os valores. Então, a minha massa ela é 5. A gravidade aqui eu estou adotando como 10. E o seno do ângulo, eu preciso colocar o ângulo aqui, que ele falou lá em cima, ó, que o ângulo era de 30 graus. Coloquei aqui, ó, o valor da força é 10. A massa é 5, tá aqui. E aí eu vou fazer as contas. O seno de 30 é meio, então tá aqui, ó, 0,5. E multiplicando isso aqui, eu vou ter 25, tá? Eu vou ter 5 vezes 10, 50, vezes meio dá 25. Menos 25 mais 20 vai dar menos 5. Para calcular minha aceleração, é só eu isolar ela ali, ó. Dividindo isso, né, menos 5 por 5, eu vou ter uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ele provavelmente definiu como positiva a aceleração subindo, porque ele deu como alternativa 1 metro por segundo ao quadrado e menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente tinha nesse problema que utilizar o sentido que a questão deu, para poder não cair aqui nessa alternativa e sim a resposta correta, que é a letra C. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Compartilhe com aquele seu colega que também está estudando em casa. Se vocês curtiram, deem um joinha aí para incentivar. Valeu e até a próxima.